Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara Emília, eu sou integrante aqui do grupo PET Química IQ UNB/MEC. Atualmente estou cursando Engenharia Química aqui na Universidade de Brasília. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre modelos atômicos. E como que foi toda essa história da evolução do átomo até o modelo que a gente conhece atualmente. Eu vou falar um pouco sobre o modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e Schrödinger. Provavelmente esses 4 primeiros modelos aqui vocês já estudaram aí no ensino médio ou na escola. Então, assim, são aqueles que são mais falados realmente para a gente estudar para os vestibulares. O modelo de Schrödinger é um modelo muito mais denso, muito mais complexo, que é por isso que geralmente é um modelo que a gente só vê ali na graduação. Vou passar por ele também e dar uma pincelada em cada um desses modelos para vocês entenderem onde a gente chegou atualmente na história do átomo. Mas antes de falar sobre os modelos atômicos, eu vou dar uma breve contextualização da onde que surgiu inicialmente essa história de átomo. A gente sabe que desde que o ser humano é ser humano, sempre existiu aquele questionamento de onde a gente vem, para onde a gente vai, o que a matéria é formada, como que o mundo à nossa volta funciona. E nesse contexto existiram 2 filósofos que foram muito importantes aqui na questão do átomo, que foram Demócrito e Leucipo. Eles eram 2 filósofos pré-socráticos, então assim, muito antigos, e eles desempenharam um papel fundamental na ideia do átomo. Obviamente, quando a gente fala aqui desse papel que eles desempenharam, eles não tiveram uma experimentação científica para tratar dessa questão, justamente porque a ciência da época não permitia isso, não tinha como você trabalhar o átomo e analisar microscopicamente como era, isso não tinha nem sentido. Então, tudo que eles fizeram era baseado em especulações filosóficas. Então, por que eles foram assim tão importantes? Porque foi a primeira vez que foi cunhado o termo átomo. Obviamente que na Grécia Antiga esse termo ele tem um significado diferente do que a gente entende como átomo hoje em dia, justamente porque a primeira vez que eles desenvolveram esse termo foi para um significado de indivisível. Por que isso? Porque o A ele significa não e tomo significa divisível. Então, para eles, o átomo era indivisível. Obviamente que, pra gente, a gente sabe que isso hoje não é uma realidade. Então, o átomo ele tem um significado diferente hoje em dia, devido ao avanço científico, e o átomo ele significa a menor porção de um composto. De um composto, de qualquer coisa que a gente tem atualmente no mundo. E além disso, Leucipo, ele também sugeriu que existiam 2 realidades. Os átomos, que foi o que ele acabou de declarar, que era aquela partícula indivisível, eterna, imutável e indestrutível, e também existia o vazio. O vazio, ele nada mais era do que o espaço onde os átomos estavam ali se movimentando, e foi isso que ele teorizou. Avançando um pouquinho, muito mais na história, porque a gente vai lá para o século XIX, e a química ela entra em uma fase de avanço muito grande. A química, a física, as ciências em geral. A gente sabe que o século XIX e o século XX foram séculos de grandes booms científicos, então, assim, foram muitas descobertas ao longo do tempo, ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo. Só que ainda faltava uma teoria que explicasse a natureza das reações químicas. Como assim? Os cientistas eles estavam lá produzindo um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, só que eles não sabiam explicar muito bem o porquê que aquelas coisas funcionavam. Então, por exemplo, eu pego um composto X, misturo com um composto Y, surgiu um composto Z. Beleza, deu certo, funcionou. Agora, quais eram as interações que aconteciam ali dentro? Quais eram as ligações que eu tinha entre aqueles compostos? Eles não tinham uma teoria que demonstrasse isso. E foi nesse contexto que surgiu o nosso primeiro cientista que a gente vai estudar aqui hoje, que é John Dalton, que foi um cientista inglês e foi o responsável por desenvolver o primeiro modelo atômico científico, baseado agora em estudos experimentais. Então não é mais aquelas teorias que a gente tinha na Grécia Antiga. E esses estudos eles foram baseados em leis da química que estavam sendo muito estabelecidas na época. A primeira delas é a lei da conservação da massa de Lavoisier e a segunda é a lei das proporções definidas de Proust. O que cada uma dessas leis diz? A lei das conservações de massa, ela afirma o seguinte: a massa total de um sistema fechado, então a massa total de um sistema fechado, permanece constante, presta atenção nisso, ó. Eu vou colocando só os símbolozinhos aqui e depois a gente vai ligando tudo. Ela permanece constante, independente dos processos químicos que ocorram dentro de um sistema. Por que é importante falar aqui em sistema fechado? Porque quando a gente tem um sistema aberto, obviamente a gente vai ter outras influências da atmosfera, do ar ali, então isso não vai dar certo. Mas a lei da conservação das massas é o quê? A massa total em um sistema fechado permanece constante, independente dos processos químicos que ocorram dentro do sistema. Resumindo isso aqui, a gente tem o seguinte: que a massa de um reagente, e quando eu falo reagente ali, de uma reação química, ela vai ser igual à massa final do meu produto quando essa reação ocorre em um sistema fechado. Primeira lei. A segunda, que é a lei das proporções definidas de Proust, diz o seguinte: um sistema composto químico sempre tem os mesmos elementos na mesma proporção. O que isso significa aqui na química? Basicamente, eu vou dar esse exemplo aqui com a água, que eu acho que vai ser mais tranquilo. H2O. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A gente sabe que a água ela tem 11,2% de hidrogênio e ela tem 88,2% de oxigênio.
Isso aqui vai ser uma realidade independente da quantidade de água que eu tiver. Então, por exemplo, eu tenho 1 litro de água, eu vou ter 11% de hidrogênio e 82,2% de oxigênio. Se eu tenho 20 litros de água, eu vou continuar tendo 11,2% de hidrogênio e 82,2% de oxigênio. Então, essa lei afirma que um composto químico sempre tem os mesmos elementos na mesma proporção em massa, independente da quantidade ou origem desse composto. Essas daqui foram as duas leis que Dalton usou para fazer o seu primeiro modelo atômico. E aí a gente chega no modelo atômico de Dalton, que ficou conhecido como bola de brilhar, foi criado em 1808, e ele teve esse apelido justamente porque para Dalton o átomo era considerado como uma esfera maciça, indivisível, olha aqui a influência que a gente tem de Leucipo e Demócrito ainda, e indestrutível. Além disso, ele afirma o quê? Que átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa e propriedade, isso aqui é um ponto muito importante. E ele também afirma que a combinação de átomos de diferentes elementos formam compostos em proporções fixas. Olha aqui a influência da lei das proporções fixas. Da lei das proporções definidas, na verdade. Quais foram os pontos positivos desse modelo de Dalton? Que ele foi o primeiro modelo realmente atômico a introduzir a ideia de que os átomos eles são fundamentais e são presentes em toda a matéria. Foi a base para outros modelos atômicos, mas especialmente ele foi muito importante na estequiometria e na ideia das ligações químicas. Lembra que eu falei que os cientistas estavam buscando uma forma de justificar as ligações químicas, de mostrar como que as ligações funcionavam, como que a mistura entre compostos diferentes acontecia, e Dalton veio com esse intuito de trazer justamente isso. Então, quando ele fala aqui que átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em massa e propriedade e que a combinação de compostos de átomos de diferentes elementos formam compostos em proporções fixas, ele está falando justamente que eu tenho um átomo aqui de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio vai ser sempre igual a outro átomo de hidrogênio. E esse átomo ele pode se juntar com um átomo de outro elemento diferente e formar compostos em proporções fixas. Então é a primeira ideia de ligações químicas que a gente vai ter aqui na ciência. Alguns pontos de melhora, e assim, pontos de melhora é basicamente tudo, porque esse modelo não está nada certo. Mas assim, a gente tem que falar principalmente das cargas. Por quê? Quando a gente fala do modelo bola de brilhar aqui de Dalton, ele é uma esfera maciça, sem carga, sem nada, é realmente uma bola de brilhar. E a gente sabe que o ponto principal dos átomos são as cargas, então esse modelo atômico aqui, ele não funciona. Passando para o segundo modelo atômico, a gente vai para o modelo atômico de Thomson no final do século XIX. Olha quanto tempo isso demorou, gente. A gente teve o modelo atômico de Dalton em 1808, no começo do século, e foi só no final do século que foi proposto outro modelo atômico. Então esse modelo atômico de Dalton ficou aí no mercado durante anos. E basicamente outro modelo atômico foi necessário quando os cientistas começaram a explorar a eletricidade. Porque quando a gente fala de eletricidade, eles começaram a entender, tá, tô produzindo cargas aqui, tô tendo uma corrente elétrica, quem tá produzindo essa corrente elétrica? Como que essa corrente elétrica funciona, como que ela flui, para onde ela flui. Então eles começaram a prestar mais atenção na estrutura interna dos átomos e como que seria essa organização. E um desses cientistas que estudou muito essa questão foi J.J. Thomson, que foi responsável por produzir o segundo modelo atômico. Como que ele fez isso? Através de um experimento muito famoso aqui na química, que é o experimento dos raios catódicos. Como é que funciona esse experimento, basicamente? Vou explicar para vocês aqui, com base nessa imagem aqui. Primeiro, a construção do tubo. O tubo, ele era um tubo de vidro, quase totalmente evacuado, obviamente isso depende da eficiência ali que ele tinha, mas então com muito pouco ar dentro, com 2 eletrodos metálicos, chamados de cátodo e ânodo. O cátodo era o meu eletrodo negativo e o meu ânodo era o eletrodo positivo. E quando uma voltagem, que era aplicada nesses 2 eletrodos, essa voltagem ela emitia um feixe de partículas que ele denominou de raios catódicos. Por que ele denominou de raios catódicos? Porque eram raios que eram produzidos do cátodo para o ânodo. Simplesmente por isso. O que ele descobriu fazendo essa bagaceira toda? Ele descobriu que ele tinha uma bateria, tá? No meio aqui do tubo. E nessa bateria eu tinha um polo positivo aqui e um polo negativo no lado contrário. O que ele descobriu? Que quando ele emitia esses raios catódicos, esses raios, ao invés de seguirem uma linha reta e baterem aqui no fundo do tubo, eles eram levemente desviados no sentido da placa positiva. E aí a gente vem naquela máxima de que os opostos se atraem. Se eu tô tendo um raio que ele tá sendo desviado no sentido da minha placa positiva, significa que essas partículas, esses meus raios catódicos, eles possuíam uma carga negativa. E isso contradizia aquela crença de que os raios catódicos eram uma forma de radiação eletromagnética e tudo que estava sendo analisado na época. E com isso foi que Thomson concluiu que, na verdade, as partículas elas eram carregadas negativamente. Então não tinha mais aquela neutralidade do modelo de Dalton, não tinha aquela esfera sem carga, sem nada. E além disso, ele fez um outro estudo, e é um estudo um pouco mais avançado, que foi a determinação da razão carga-massa. O que é isso? Bom, basicamente eu sei que eu tenho uma partícula. Se eu tenho uma partícula, obrigatoriamente eu vou ter uma massa. Mas eu descobri agora, com esse experimento dos raios catódicos, que a minha partícula tem uma carga também, uma carga negativa.
qual é a relação entre esses dois, entre essa carga e essa massa da minha partícula. E foi para isso que Thomson ele realizou um outro experimento para tentar medir essa relação, um experimento que, na minha opinião, eu achei muito genial, que foi extremamente simples, mas é uma sacada que poucas pessoas tiveram na época, que foi basicamente inverter a bateria. Então ele deixou essa bateria aqui, colocou uma outra bateria, só que com sentido contrário. Então, por exemplo, aqui eu tenho um polo positivo, meu outro polo positivo vai ficar aqui e o meu polo negativo vai ficar aqui. Por que isso? Para tentar neutralizar essa atração que ele teve para a placa positiva, para conseguir assim calcular a razão carga-massa dessas partículas. Que ele conseguiu, na verdade, e descobriu que essa razão era muito menor do que a de qualquer íon encontrado até então. O que isso significava? O átomo de hidrogênio era o menor átomo que era conhecido até então. E ele descobriu que a razão dessa nova partícula que ele descobriu aí era muito menor do que a de um átomo que já era pequeno. Qual foi a conclusão que ele teve com isso? Que os raios catódicos eles eram compostos de partículas muito menores do que os átomos, e ele chamou essas partículas de corpúsculos. Depois a gente vai conhecer essas partículas como elétrons, mas na época ele não deu esse nome para essas partículas, ele chamou apenas de corpúsculos. Mais tarde seriam os elétrons. E aí surgiu um novo modelo atômico, que ficou conhecido como pudim de passas, e ele foi feito em 1988, 90 anos depois do modelo atômico de Dalton. Olha quanto tempo demorou para ter esse novo modelo atômico. E esse modelo ele dizia que o átomo ele é divisível, já é diferente do modelo atômico de Dalton, ele é neutro, e isso aqui é um ponto por quê. Thomson ele sabia que o átomo era neutro. Isso, assim, Dalton tinha estabelecido e era realmente uma coisa notável. E os cientistas da época, com a física e a química que eles tinham na época, todos eles entraram em um conceito de que, ok, o átomo é realmente neutro. Só que Thomson descobriu que o átomo tinha partículas negativas. Se o meu átomo tem partículas negativas, como é que ele pode ser neutro? Significa que ele precisa ter, obrigatoriamente, partículas positivas também, para contrabalancear essa carga, para equilibrar e neutralizar essa carga. E aí é que surgiu o átomo de Thomson, que ele fala que, basicamente, o átomo era uma esfera com cargas positivas uniformes. Deixa eu ver se dá pra fazer um círculo. Deu pra fazer um círculo. Ele diz que o átomo era uma esfera com cargas positivas uniformes e com elétrons incrustados para conseguir balancear com essas cargas positivas e neutralizar o átomo. E foi por isso que surgiu o modelo do pudim de passas, porque basicamente os prótons, né, as cargas positivas, na verdade, que ele também não chamou de prótons, eram uma massa e incrustada nessa massa estariam os elétrons igual passas em um pudim. Qual foi a importância e a conclusão desse modelo atômico? Que foi a primeira evidência de partículas subatômicas que a gente teve, então foi a primeira vez que foram falados sobre partículas subatômicas dentro do átomo. Foi, obviamente, a base para modelos futuros, porque a ciência está sempre evoluindo com base em algo que veio antes dela. E foi uma mudança de paradigma, porque a gente passou 9 anos aceitando o modelo atômico de Dalton, e aí, de repente, surgiu um modelo atômico totalmente diferente. Só que esse modelo ele ainda não estava suficiente, não deu para explicar muita coisa, não era o modelo certo. E aí veio o outro químico, que foi Rutherford, no século XX. Então, assim, relativamente recente, porque quando você pensa que você teve 90 anos para evoluir de um modelo atômico para o outro, e pouco tempo só para evoluir do modelo atômico de Thomson para Rutherford, você consegue ver que a ciência estava ali numa agitação tremenda para descobrir o que estava acontecendo com o átomo. E aí, o que acontece? Por que teve a necessidade de surgir um outro modelo atômico? Porque o modelo do pudim de passas, ele tinha sido aceito, ok, só que ele começou a ser questionado depois por novas descobertas experimentais. E aí, quando eu falo novas descobertas experimentais, eu vou chamar a atenção aqui para uma que foi essa aqui. Começaram a questionar essa tal dessa distribuição uniforme de cargas que Thomson tinha proposto. Por que questionaram isso? Por conta desse querido aqui. E do experimento que ele fez, que foi também um dos experimentos mais conhecidos aí da química, que é o experimento da folha de ouro de Rutherford. Como que funciona esse experimento? Ele basicamente bombardeou uma fina folha de ouro com partículas alfa. Partículas alfa, para quem não sabe, são partículas carregadas positivamente, tá? E aí aqui eu tenho uma caixinha, bem entre aspas, que vai estar emitindo um feixe de partículas alfa continuamente. E esse feixe, ele vai vir e vai bater na minha folha de ouro, aqui. Em volta dessa minha folha de ouro, eu vou ter um aparato detector, que é formado basicamente aqui, gente, por sulfeto de zinco, tá? Tem sulfeto de zinco aqui nesse aparato. Por que tem sulfeto de zinco? Porque o sulfeto de zinco, ele brilha quando ele era atingido por partículas alfa, então isso permitia que o observador visse aonde eram os desvios dessa partícula. E aí o que acontece? Pelo modelo atômico de Thomson, o meu átomo ele era uniforme, certo? E aí, o que acontece? Se ele era uniforme, as partículas, elas teoricamente não deveriam ter um desvio muito grande. Então elas deveriam vir aqui, passar pela minha placa e serem só levemente desviadas. Só que não foi isso que aconteceu. Por quê? A minha partícula, ela vinha, e ok, batia aqui no fundo, algumas vinham e sofriam um leve desvio também, e tudo bem. Só que tinham partículas que elas batiam na minha placa de ouro e elas eram completamente jogadas para o sentido oposto. Elas ricocheteavam na placa de ouro. E aí, isso estava em completo desacordo com o modelo de Thomson. E aí, Rutherford teve que propor um outro modelo, e eles observaram que a maioria das partículas alfa realmente passava direto pela folha, algumas eram desviadas, mas algumas ricocheteavam para trás.
E esse aqui foi a chave de virada. Porque essas observações elas não podiam ser explicadas pelo modelo de Thomson, como eu falei para vocês. E aí Rutherford concluiu que a existência de grandes desvios só poderia ser explicada se quase toda a massa do meu átomo e sua carga positiva estivessem concentradas em uma região muito pequena e densa que ele chamou de núcleo. E aí a gente tem um ponto muito importante no avanço dessa teoria do atomismo. E o modelo atômico de Rutherford mostrou que realmente a maior parte da massa do átomo estava concentrada em um pequeno núcleo, enquanto o resto era basicamente formado por espaços vazios. E aí Rutherford formou o seu modelo atômico, que ficou conhecido como Sistema Planetário, em 1911. Isso aqui, 20 anos depois do modelo atômico de Thomson. Para vocês verem como a ciência estava realmente evoluindo de uma forma muito mais rápida. E aí, o que acontece? O modelo atômico dele aqui, lindo, eu tenho um núcleo denso e positivo, onde a maior massa do meu átomo está concentrada no núcleo, e em volta do meu núcleo eu tenho grandes espaços vazios, e nesses espaços eu vou ter os elétrons circulando o meu núcleo. Tudo bem, tudo certo, beleza, maravilhoso. Eu tenho um átomo que tem cargas, eu tenho um átomo que é divisível, e eu tenho um átomo com prótons, com elétrons, tá tudo ok. Qual é o problema, então, desse meu modelo atômico aqui? Esse problema é basicamente a catástrofe do elétron, que pra mim foi um dos questionamentos mais incríveis que já tiveram assim na ciência, que é o seguinte: a catástrofe do elétron basicamente acontece porque, pelas leis da eletrodinâmica clássica da época, os elétrons eles deveriam emitir uma radiação continuamente em órbita. Então, por exemplo, eu tenho o meu átomo aqui. E aí eu tenho o núcleo dele positivo e eu tenho os elétrons orbitando aqui o meu átomo. Só que esses elétrons eles estão continuamente emitindo energia. Se eles estão continuamente emitindo energia, vocês não concordam comigo que em certo momento esses elétrons eles vão simplesmente ir perdendo energia, até que eles vão indo e vão colapsar no núcleo? E quando eles colapsam no núcleo, acontece o que a gente chama de catástrofe do elétron. Só que isso é uma coisa completamente real, a gente não observa isso. Por quê? Eu tô aqui, você tá aí, o mundo continua existindo, então os elétrons eles não podiam colapsar no núcleo. Não tinha sentido os elétrons simplesmente caírem pro núcleo desse jeito. Só que o Rutherford não conseguiu explicar como é que era essa questão, porque os elétrons estavam ali em órbita, eles estavam emitindo uma energia, só que ao mesmo tempo eles não caíam no núcleo. Como é que funcionava isso? Ele não conseguiu explicar essa questão, e aí veio outro modelo atômico com outro cientista, que foi Niels Bohr. Para resolver esse paradoxo, ele era um físico dinamarquês e apenas 2 anos depois, em 1913, ele propôs um novo modelo atômico que englobava os conceitos da nova teoria quântica. Qual era essa nova teoria quântica? Bohr ele propôs o seguinte: um tal de um conceito que se chama órbitas quantizadas, e aí vocês vão ter calma, porque esse conceito ele pode parecer muito difícil, é muita palavra puxada, mas eu vou falando aqui com calma para vocês conseguirem entender tudo. Basicamente, o que Bohr propôs? Ele falou que os elétrons eles realmente se movem ao redor do núcleo, igual o Rutherford tinha falado, ok. Só que eles se movem em órbitas circulares bem definidas e estáveis, que ele chamou de órbitas estacionárias. E nessas órbitas, esse aqui é um conceito muito importante, os elétrons não emitem radiação, ou seja, eles não perdem energia. O que isso significa? Significa que eu tenho aqui o meu átomo, no centro eu tenho o meu núcleo positivo, e ao redor desse meu núcleo eu vou ter várias órbitas. E nessas órbitas eu vou ter os meus elétrons. Só que o que acontece? Diferente do que Rutherford falava, os meus elétrons eles não vão ficar emitindo energia continuamente. Enquanto eles estiverem dentro da sua própria órbita, eles vão estar tranquilos, vão estar estáveis, não vão estar emitindo energia. Então, cada órbita ou nível de energia está associado a uma quantidade específica de energia. Cada uma dessas órbitas em volta do meu núcleo vai ter uma energia específica associada. E aí, um outro conceito que ele também falou foi que os elétrons em níveis mais distantes do núcleo possuem mais energia do que aqueles mais próximos. E eu vou explicar isso e por que isso tem sentido. Novamente, aquela máxima, o oposto se atrai. Eu tenho um núcleo positivo. O meu elétron, ele é negativo. Então você concorda comigo que quanto mais próximo eu tiver os dois, maior vai ser essa minha força de atração? E quanto mais distante, então, por exemplo, dessa órbita aqui, que está mais distante do núcleo, essa minha força de atração ela vai ser menor. Se essa minha força de atração vai ser menor, o elétron ele vai estar, entre aspas, muito entre aspas, menos preso ao átomo. Ou seja, ele vai estar muito mais energético, ele vai estar muito mais instável. E é por isso que a gente fala que os elétrons em níveis mais distantes do núcleo possuem mais energia do que aqueles que estão mais próximos. Isso é um conceito muito importante que vocês provavelmente devem ter visto no ensino médio, vão ver com muita frequência na graduação. Quando a gente tem uma ligação química, seja uma ligação iônica, seja uma ligação covalente, o elétron que puxa primeiro, o elétron que sai primeiro, que é compartilhado primeiro, é sempre o elétron que está na camada mais distante do núcleo. Justamente porque é mais fácil você ir lá e arrancar esse elétron, justamente porque ele é um elétron mais instável. A força de atração que o núcleo tem com ele é uma força menor. É um elétron que tem mais energia. Beleza, estabelecendo esse conceito aqui, eu vou apagar para poder explicar um outro conceito das camadas de Bohr. Foi.
Beleza, explicando esse conceito, Bohr ele falou outra coisa. Como que ele explicou então? Porque eu tenho, beleza, o meu átomo, só que ele falou o quê? Que eu não tô tendo o meu elétron emitindo energia enquanto ele tá em órbita. Só que a gente sabe que o átomo emite energia. Então, quando que esse elétron vai emitir a energia, já que dentro da órbita dele ele não emite energia? Bohr falou o seguinte, tem 7 camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza, 7 camadas em volta do átomo. Essas camadas aqui, elas dão uma volta no átomo, tá? É só porque não dá pra desenhar aqui. E aí, em cada camada dessa, eu vou ter uma quantidade X de elétrons. Eu vou ter aqui os meus elétrons vivendo nas órbitas deles sem emitir energia enquanto eles estiverem aqui na órbita. Só que eu dou energia para esse meu átomo. Seja aquecendo, seja na forma de uma radiação eletromagnética, eu estou dando energia para esse meu átomo. Esse meu átomo aqui, ele vai absorver essa energia. Só que lembra que eu falei que as camadas mais distantes do núcleo possuem mais energia? Quando esse meu átomo aqui recebe, absorve mais energia, ele vai estar mais energético. Então ele vai ter que saltar para uma camada de energia maior. E aí ele saltou aqui para essa camada, ele tá aqui. Só que a natureza sempre tende ao equilíbrio. A natureza não vai querer deixar esse elétron aqui perdido, então ele vai querer voltar para a órbita dele. Só que para ele voltar para a órbita dele, que é uma órbita de menor energia, ele vai ter que perder energia. Então ele salta a sua órbita, liberando essa energia que ele absorveu na forma de fótons. Que, em outras palavras, luz. É simplesmente isso. Então o que foi que Bohr falou? Ele falou que quando um elétron salta de uma órbita de maior energia para uma órbita de menor energia, ele emite essa energia na forma de um fóton. E a energia do fóton emitida, olha o que ele falou ainda, que essa energia desse fóton corresponde à diferença de energia entre duas órbitas. Da mesma forma, um elétron pode absorver energia e saltar para uma órbita de maior energia. Então, bora lá. Absorveu energia, o que ele faz? Salta para uma órbita de maior energia. Quando ele vai liberar essa energia, ele volta para uma órbita de menor energia e libera essa energia absorvida na forma de luz. Beleza, como foi que Bohr chegou até essa conclusão maluca dele aí? Ele não fez um experimento específico, igual foi o caso de Thomson, igual foi o caso de Rutherford, para desenvolver um modelo atômico. Ele usou basicamente os dados existentes sobre o espectro de emissão do átomo de hidrogênio. Como assim o espectro de emissão do átomo de hidrogênio? Esse aqui é o espectro de emissão do átomo de hidrogênio, esse aqui é do mercúrio, esse aqui é do neônio, tá? Mas eu vou explicar só a questão do átomo de hidrogênio aqui que Bohr utilizou. Basicamente, quando os átomos de hidrogênio são aquecidos ou excitados de alguma forma, assim como todos os outros átomos, os elétrons vão absorver a energia e essa energia vai saltar para níveis de energia mais altos, igual eu acabei de explicar aqui para vocês. E ao retornar para níveis mais baixos, eles vão emitir na forma de luz, igual eu falei para vocês também, esse conceito foi. Só que o que acontece? Segundo o átomo de Rutherford, ele estava continuamente emitindo energia, então o elétron emitiu energia de forma contínua. Só que o que acontece? Bohr foi observar o espectro de emissão do átomo de hidrogênio. E ele observou que os comprimentos de onda eram feitos em formato de linhas específicos. Então, por exemplo, aqui eu tinha uma emissão. Aí passava um tempo, emitia outro. Passava um tempo, emitia outro. Passava mais um tempo, emitia um outro comprimento. Se o meu elétron tivesse emitindo energia de forma contínua, eu teria um espectro contínuo. Só que não é isso que aconteceu. O meu espectro não é contínuo, ele é um espectro de linhas. Por conta disso, Bohr falou que isso aqui não tem o menor sentido e que realmente os elétrons eles ficam estáveis na sua própria órbita e só emitem energia quando saltam de uma órbita para outra. E aí ele fala que cada linha no espectro corresponde a uma transição entre dois níveis de energia dos elétrons, que foi aquilo que eu expliquei para vocês aqui em cima também. E essas transições eram bem conhecidas, só que o Rutherford novamente não conseguiu explicar essas questões por conta de toda a física que tinha na época. A física não era tão avançada quanto foi quando Bohr fez o modelo dele. E além disso, Bohr ele utilizou a teoria quântica de Planck. Isso aqui, gente, eu não vou me aprofundar muito, porque isso é realmente um conceito bem mais complicado, vocês vão ver com muito mais calma durante a graduação. Mas só falando que ele utilizou essa teoria de Planck para dizer que essa energia que os elétrons emitem ou absorvem, ela só pode ser emitida ou absorvida em quantidades discretas, que são chamadas de quanta. Basicamente, o elétron não pode ficar dando pirueta, volta aí, absorvendo energia à torta e à direita. Ele vai absorver energia? Vai. Só que ele vai absorver uma quantidade discreta chamada de quanta. Isso segundo a teoria de Planck. E aqui tá o modelo atômico de Bohr, como é que ficou com as camadas. Eu tenho o meu núcleo aqui com nêutrons e prótons. Em volta eu tenho as camadas bem definidas, os orbitais bem definidos. E aqui, nos orbitais, eu tenho os elétrons. Quais foram, então, as limitações desse meu modelo atômico? Pô, eu já tenho um modelo muito avançado. Eu já tenho um átomo que ele é divisível, eu tenho um átomo que tem cargas, eu tenho um átomo que tem um núcleo denso, eu tenho camadas, eu expliquei a questão da catástrofe do elétron. Por que esse modelo não é o nosso modelo atual? Porque esse modelo ele funcionou muito bem para o átomo de hidrogênio e para outros átomos mais simples também, só que ele não conseguiu explicar completamente, com todos os detalhes, os espectros de átomos mais complexos. Então ele foi brilhante explicando a questão do átomo de hidrogênio. Brilhante, por quê? O átomo de hidrogênio, gente, é um átomo muito tranquilo, por assim dizer. É um átomo que tem um número atômico 1, então assim,
É um átomo pequeno, é um átomo fácil de se trabalhar. Então, ele conseguiu explicar a emissão do átomo de hidrogênio de uma forma perfeita. Só que quando chegou em átomos mais complexos, em átomos maiores, esse modelo atômico começou a ter uns certos problemas, o que levou ao desenvolvimento de modelos atômicos mais avançados, como o modelo de Schrödinger e a mecânica quântica moderna. E aí, a gente vai agora para o modelo de Schrödinger para eu explicar para vocês o nosso modelo atômico atual. E aqui eu também vou com muita calma, porque esse modelo, ele realmente é bem mais puxado, assim, de teoria, bem mais pesado, bem mais conteudista. Todos eles são, mas esse é porque realmente tem termos bem mais complexos. O que acontece? Nos anos 20, a física estava passando por uma revolução com o desenvolvimento da mecânica quântica. E aqui, gente, sempre que vocês ouvirem falar de mecânica quântica, vocês automaticamente vão lembrar de Schrödinger. Não tem como falar de mecânica quântica sem falar de Schrödinger, que em 1920 e 26 desenvolveu o modelo mecânico quântico do átomo, que é o nosso modelo atômico atual, é o modelo atômico que a gente segue até hoje, praticamente assim, 100 anos depois. Como é que funciona esse modelo? Ele considera que os elétrons eles se comportam como ondas e partículas. E aí entra uma questão. Desde que os elétrons eles foram descobertos lá com Thomson, a gente tem na cabeça a ideia de que o elétron ele é uma partícula. Só que com a evolução da mecânica quântica, a gente teve aquela teoria da dualidade de onda-partícula, e isso influenciou muito o modelo atômico de Schrödinger. E aí ele também disse que, ao mesmo tempo que sua posição e energia podem ser descritas por uma função matemática chamada de função de onda. E essa daqui foi uma das maiores contribuições de Schrödinger, que foi a formulação de uma equação diferencial que é conhecida como a equação de Schrödinger, mesmo leva o nome do autor. E essa equação descreve matematicamente o comportamento das ondas e a probabilidade associada aos elétrons. Basicamente, explicando aqui para vocês o que isso significa. Ele fez uma equação que calcula a função de onda. Esse aqui é o símbolo da função de onda, que é muito importante pra gente, vocês vão estudar muito isso provavelmente no futuro. Só que mais importante que isso é o quadrado da minha função de onda. Por quê? O quadrado dessa função de onda aqui, que Schrödinger descobriu na equação dele, mostra a densidade de probabilidade de encontrar um elétron. Porque lembra que lá no modelo de Rutherford, ele descobriu que o átomo é composto por eu tenho um núcleo denso e positivo e eu tenho elétrons girando ao redor dele, mas a grande parte do meu átomo é um espaço vazio. Então o átomo ele é formado por vários espaços vazios, o que significa que eu não vou encontrar elétrons espalhados por todo canto. Então aonde eu posso encontrar o meu elétron? E foi aí que Schrödinger calculou isso através da função de onda. E aí ele falou que a distribuição do elétron ao redor do núcleo é descrita por orbitais. E aqui, diferente do que trata Bohr, que Bohr fala que os orbitais são realmente ali redondinhos, bonitinhos. Aqui Schrödinger ele fala que os orbitais eles representam as regiões de maior probabilidade de encontrar um elétron. E quando vocês estiverem estudando mais a fundo na graduação, vocês vão ver que esses orbitais eles têm diferentes formatos, dependendo do seu átomo, dependendo das ligações que esse átomo faz. E aí, quais foram as bases que fundamentaram esse modelo de Schrödinger? Primeiro, a dualidade onda-partícula de de Broglie. Além disso, tem também o princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio, ele basicamente afirma o quê? Assim, bem por cima, gente. Ele afirma que é impossível você saber a velocidade e a posição de um elétron ao mesmo tempo. Ou você calcula um, ou você calcula o outro. Tem também o experimento da difração de elétrons de Davidson-Germer. Não sei falar o nome dele corretamente, gente, não sei se é isso. E basicamente foi esse experimento aqui que foi crucial para fundamentar a teoria de Schrödinger. O que acontece? Vocês sabem por que uma onda é considerada uma onda? Tem um fenômeno, que é um fenômeno muito simples, relativamente, tá? Que é um fenômeno que a gente estuda na física, lá no ensino médio mesmo, que prova que uma onda é uma onda. Basicamente, existe uma questão que é a difração. A difração nada mais é do que uma onda que encontra certo obstáculo e ela desvia desse obstáculo. Então, eu tenho uma onda, ela encontrou um obstáculo, eu vou desviar desse meu obstáculo. Esse é o fenômeno da difração de uma onda. Só que o que acontece? Só quem faz difração são ondas. Tenham isso na mente de vocês. E aí, o que acontece? Desde que o elétron é elétron, todo mundo já tem plena ciência de que ele é uma partícula. Já tivemos uma série de experimentos de que o elétron é uma partícula. E aí, Davidson, ele fez um experimento de difração de elétrons e ele descobriu que os elétrons também são capazes de fazer o fenômeno da difração, que só é um fenômeno feito por ondas. E foi assim que ele conseguiu descobrir que o elétron ele também tem esse comportamento dual, essa dualidade de onda-partícula. E foi isso que Schrödinger usou para fundamentar a sua teoria atômica. E também, obviamente, a equação de Schrödinger e toda a questão da função de onda e da densidade de probabilidade de encontrar um elétron. E aí, gente, para finalizar, o modelo de Schrödinger ele foi capaz de explicar a natureza das ligações químicas, que foi inicialmente o que os cientistas estavam buscando, foi capaz de explicar os formatos dos orbitais e a estrutura dos átomos em moléculas, fornecendo uma base teórica sólida para a química moderna, que é a química que a gente tem até hoje. Aqui eu trouxe uma foto só para mostrar para vocês a evolução dos modelos atômicos. Aqui o modelo de Dalton, que é basicamente a bola de brilhar mesmo. O modelo de Thomson, que é aquele modelo pudim de passas, então partículas positivas e partículas negativas uniformes distribuídas em um átomo. O modelo de Rutherford, que tem as partículas negativas rodando o meu núcleo denso e positivo. O modelo de Bohr, que eu já tenho a questão dos orbitais aqui, tenho o meu núcleo com prótons e nêutrons. E, por fim, o modelo de Schrödinger, que é o modelo utilizado até hoje, onde eu tenho alguns orbitais que me mostram a probabilidade de encontrar um elétron.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido bastante esses conceitos. Espero que tenha ficado aí bem claro pra todo mundo. Lembrando que a gente tem a nossa apostila de química, que tem isso lá também descrito pra vocês. Tem alguns exercícios com gabaritos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deem uma lida, tentem fazer os exercícios. Podem mandar mensagem no nosso Instagram também, @petquimicaunb. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Espero que vocês tenham entendido bem essa aula.